Glória a Deus, bom dia! Isso aí, gente, acorda! Hoje é um dia de bênçãos na sua vida. Eu tenho uma revelação poderosa, extraordinária, e eu tenho certeza que esta palavra, ela vai te encontrar. E muitas coisas que você passa, como dores, estresse, angústias, ansiedades, você já vai começar o dia aliviado, porque sairão da tua vida. Então, enquanto eu estiver ministrando essa palavra, que é a revelação do Espírito Santo, a revelação do Senhor, venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Hoje, eu quero falar sobre sair da prateleira, confiar no favor de Deus e deixar de ser um produto, ou de se fazer um produto, fazer da tua vida, da tua imagem, algo que muitas vezes nós estamos fazendo uma liquidação, passando a valores que Deus não colocou sobre você. Hoje muitas pessoas estão em dores, encarnando personagens que Deus jamais preparou para elas, falando coisas que não acreditam, para alcançar posições que desejam. Talvez você tenha um sonho, mas esse sonho não vai custar a personalidade que Deus deu para você. Você não precisa se nivelar ao mundo, sabe? A gente fica vendo, pessoas precisam vender o seu corpo, sexualizar a sua vida, trazer situações de polêmicas desnecessárias, falar mal dos outros, colocar rótulos e perder a identidade e entender que quem nos estabelece, quem te estabelece no seu trabalho, na sua família, na sociedade, é o Senhor. Nós estamos numa época de muita competitividade, onde achamos que as pessoas determinam o nosso futuro. Eu vou ser uma celebridade, quanto mais votos positivos eu tiver, melhor. Pois é, gente, essa é a sociedade que quer impor sobre ti. É a sociedade do BBB. Eu não assisto esse lixo, essa porcaria, mas pessoas estão consumindo, e triste é pessoas que se colocam nessa prateleira, triste, onde expõe a sua intimidade, a sua vida, o seu caráter. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero falar da história de uma mulher que estava vivendo uma competição, e ela foi estabelecida, ela foi a escolhida, ela estava literalmente, praticamente num BBB, mas ela decidiu agir de forma diferente. O nome dela é Esther. Esther 2,15 diz assim: Esther, filha de Abiai, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu. E no final do versículo diz: e Esther alcançou favor diante de todos que haviam. Vamos lá. Então, como eu falei, pessoas têm se colocado na prateleira. Agora, quando você é altamente abençoado, favorecido, amado, você não precisa depender das ferramentas que os outros precisam para se posicionar. A história de Esther, quando o rei Assuero, ele estava procurando uma rainha, e ele convocou as mulheres daquele país, e elas entraram numa competição. As mais belas mulheres foram reunidas, levadas ao palácio. Todas receberam oportunidade de se adornarem, roupas, perfumes, joias, maquiagens, para se produzir, sabe?
tudo que elas desejavam, elas tinham. E de repente houve audiência com o rei. Elas foram ser apresentadas. E aí haveria uma escolha, uma decisão. Quando chegou a vez de Esther, olha o que diz: ela não pediu nada, coisa nenhuma pediu. E no versículo 17, qual é o resultado? O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Ela alcançou favor perante o rei, mais do que todas as virgens. E o rei lhe pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. O que significa? Quando o Senhor promove, Ele te dá a influência para um propósito. O que nos embeleza não é a posição. O que nos embeleza não é o poder. Quando Deus nos dá algo, Ele tem um propósito atrás. E por nós entendermos esse propósito, nós começamos a receber favor, porque nós recebemos orientação e direção. Pessoas hoje, elas precisam se colocar na prateleira dos homens. Elas precisam se adequar, colocar o cheiro do mundo nas suas vidas, perder a sua identidade, abrir mão do seu caráter, abrir mão de coisas que jamais deveriam ser abertas mãos. Mas infelizmente nós estamos numa época que os fins justificam os meios. Eu quero ser rainha, eu quero aquele cargo, eu quero aquela posição, então eu vou vender meu corpo, eu vou vender minha integridade, e aí eu alcanço algo certo da forma errada. Então a coisa certa se torna errada. Casamento tem a forma certa de se fazer. Carreira, profissão não pode custar a sua casa, a sua família, o seu chamado espiritual. Tudo que está te tirando quem você é em Deus está errado. Você sabe que o diabo quis dar tudo para Jesus. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Ele ofereceu, parecendo que Jesus precisava se colocar na prateleira, se vender para ter aquilo que Deus quer colocar na vida dele. O que Esther fez? Ela não confiou na sua força, ela não confiou naquelas joias, ela não confiou nas roupas, ela não confiou naquilo que o palácio podia dar para ela. Ela confiou nas orientações e nas direções. Ela manteve a simplicidade. Ela se apresentou como quem ela era e não como que as pessoas queriam. O rei não queria uma aventura de uma noite. Falo para as meninas: para de se vender. Muitas vezes você tem uma aventura para uma noite, mas o rei queria uma esposa para toda a vida. Esther não se pôs na prateleira, ela se pôs nas mãos do Senhor. Talvez toda essa dor que hoje você está sentindo é porque você tem se colocado na prateleira e caído nas mãos de situações que você não quer. Eu sei que essa palavra está entrando agora. Você não precisa ser e tornar-se um objeto para alcançar aquilo que Deus tem. O que Esther, ela estava envolvida num plano. A posição era o meio e não o fim. Qual era o propósito de Deus? Deus, ele vê a história completa, e haveria um momento que o povo de Deus precisava ser protegido, e Deus colocou aquela mulher no palácio. Deus deu uma esfera de poder para poder guardar, proteger o povo. Deus sempre nos coloca em lugares para um propósito maior do que nós, maior do que o nosso bem-estar.
Eu quero que você entenda. Nós estamos chegando, por exemplo, em épocas de eleições. Será que nós temos que colocar pessoas que têm no coração Deus e o povo dele? Não pessoas que se personalizam, que se travestem. Gente, como nós estamos vendo nesses dias, pessoas que vêm com narrativas, se travestem de cristãos, sabe, ter um bom discurso, um bom sorriso, se cercam das celebridades certas para poder, sabe, colar sua imagem uma na outra. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus nos promove para um propósito, e eu não preciso me colocar numa prateleira para ser escolhido. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá favor aos humildes. Ele dá favor a quem? Aqueles que se colocam na mão dele. Eu sei que isso aqui é uma palavra difícil, mas eu quero que você comece o seu dia dizendo: saí da prateleira, fui para a mão de Deus. Saí da prateleira, estou nas mãos do Senhor. O que vai me promover é o favor, não é a produção que o mundo quer colocar sobre você. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas sejais transformados. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Deus tem para nós. Ele não quer que você se torne um produto numa prateleira. Que Deus te abençoe, que essa mensagem venha sobre a tua vida. Talvez a dor que você sente, como eu falei alguns minutos atrás, é porque você não está nas mãos de Deus, você está na mão de pessoas, e você se tornou apenas um produto. Em nome de Jesus, não perca a sua identidade, não perca a sua simplicidade, não perca a sua integridade para uma posição, para um cargo ou para algo que o mundo queira oferecer. E talvez ele pede poucas coisas. Me adore. Cara, eu adoro é Deus. Eu confio no Senhor. Pessoas falam assim: confia em mim. Gente, eu confio em Deus. É nele que eu me lanço. E o Deus que eu confio deixou a palavra dele escrita. E os caras querem que eu confie na palavra de homens e me adeque, me torne um produto. Eu não sou um produto, eu sou um filho, uma filha de Deus. Amém? Saia da prateleira e confie no favor de Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra. Talvez alguém precisa recebê-la. Talvez você precise tirar alguém da prateleira e colocá-la nas mãos do Senhor. Que esse dia seja extraordinário. Mande uma mensagem, eu quero saber como você está recebendo essas palavras. Mande uma mensagem nesse número. Eu quero ouvir o que Deus está falando com você. Amém? Que Deus te abençoe, toda sorte e bênção sobre ti, e que esse seja um dia onde você decida estar nas mãos de Deus. Amém.